O Despertar do Espírito, capítulo 5, parte B. Instabilidade emocional. Os vícios mentais e as fixações danosas que procedem das existências espirituais anteriores se integram de tal forma no eu profundo que se manifestam com frequência nas novas incursões reencarnatórias de forma perturbadora, com síndromes variadas de desajustes emocionais, psiquiátricos e orgânicos. Agindo sempre e potencializando-se, o psiquismo inicial permanece como fulcro gerador de energias, tornando-se co-criador constante. A emissão da onda mental, que se converte em pensamento, palavra e ação, dá surgimento a edificações correspondentes, como é perfeitamente compreensível. As atitudes infelizes, particularmente aquelas que agrediram o patrimônio da vida nas suas múltiplas apresentações, por excelência na área da realidade moral e profunda dos demais indivíduos, inevitavelmente produzem lesões degenerativas nos tecidos sutis do perispírito, que se desorganiza molecularmente, perdendo momentaneamente a harmonia de conjunto. Essa desarticulação somente se recomporá quando o eu consciente houver se perdoado do incidente, mediante reparação dos danos causados e dos sentimentos feridos. Percebendo-se em culpa, fica sujeito às consequências do ato nocivo que lhe está inscrito na memória e se transforma em instabilidade emocional, insegurança comportamental, temor de ser reconhecido e desmascarado. As suas oscilações de humor, por efeito, são muito variadas, atormentando-o, deprimindo-o ou tornando-o revel, indisposto, agressivo. Quando se encontra sob apoio psicológico, compreensão fraternal, amainam-se-lhe os conflitos que, não obstante, voltam a irromper diante de qualquer incidente válido ou não, desencadeando tempestades emocionais que terminam por afetar a conduta. Utilizando-se dos fatores hereditários, esses conflitos íntimos são impressos nos códigos genéticos, quando do processo reencarnatório, a fim de que se expressem nos recessos do ser, produzindo distonias emocionais correspondentes aos gravames praticados. Cada indivíduo é portador da herança dos próprios atos, que passam a constituir-lhe o patrimônio da evolução permanente. Se erra, recomeça a experiência. Quando acerta, se desincumbe a contento do compromisso, incorpora ao patrimônio já conquistado. Ninguém ascende a uma cumeada sem passar pelas baixadas e conquistá-las conforme se apresentem as possibilidades de ascensão. A mente é, portanto, muito susceptível de estabelecer as diretrizes de segurança para o melhor comportamento do indivíduo. Exteriorizando-se em campos vibratórios muito especiais, é permanente gerador de energias que tem por finalidade preservar o eu integral e conduzi-lo através de todas as etapas do processo de agigantamento próprio. Enquanto não seja realizada essa reparação do mal praticado, o inconsciente imporá mecanismos psicológico punitivo, exigindo a harmonia das correntes vibratórias que harmonizam o perispírito. Necessariamente, não se faz único recurso reequilibrante o sofrimento do responsável pelos danos causados, mas a correta emissão de pensamentos salutares em favor de si mesmo e benefícios de qualquer natureza aos demais membros da comunidade humana, por específico àquele a quem a malsinou ou feriu. Essa conduta autoterapêutica produz a reabilitação moral do equivocado, abrindo-lhe espaços à liberdade de movimento e de ação não conflitiva.
Enquanto não ocorra esse fenômeno de liberação ou amortização da dívida moral, a distonia permanecerá cobrando equilíbrio emocional. Nem sempre o paciente detecta o fator desagregador do conflito, tendo necessidade de ajuda especializada, que o irá conscientizar da necessidade de conceder-lhe o direito de errar, mas também o dever de recuperar-se, de vencer a instabilidade emocional através da renovação de ideias e de superação das heranças próximas retratadas na presença da mãe superprotetora ou castradora, do pai negligente ou agressivo, que se tornaram fatores psicossociais de relacionamento para a instalação do transtorno. Famílias que assim se comportam em relação aos descendentes frágeis, que devem fortalecer pelos recursos do amor e da educação, encontram-se dentro dos padrões reencarnacionistas, que facultam o retorno dos espíritos comprometidos entre si no mesmo clã, a fim de que se reajustem, o que nem sempre é conseguido, tornando-se necessárias imposições mais enérgicas da lei soberana da vida. Essa instabilidade emocional, na consciência atual, é controlada pelo superego, com as suas imposições autoritárias do faça ou não faça, permitindo-se o atributo de ser o juiz que pune quando desobedecido, representando o pai tirano interiorizado. A terapia de autossegurança e equilíbrio deverá trabalhar a autoconfiança do paciente, que assume a responsabilidade dos atos executados, mesmo aqueles que não se recorda, tendo em vista que muitos procedem da atual existência também, recuperando a própria capacidade de expressão, de escolha, de conduta, de atitude perante a vida, sem a vigilância prejudicial dos fatores limitativos do superego, da consciência de culpa. O anelo pela alegria e a sua consequente busca deve constituir motivação para o paciente libertar-se da instabilidade emocional, não desistindo do plano de saúde psicológica. Labor de demorado curso, o início da programação é quase sempre interrompido pela falta de força de quem o tenta. Acostumado à comodidade de ser infeliz por eleição própria, a revolução terapêutica constitui-lhe um grave esforço a que se gostaria de poupar, transferindo, se pudesse, para outrem realizá-lo, enquanto fruiria o benefício pensamento esse lógico, portanto, fruto do desvio da razão. Mediante um programa de pequenos ajustamentos e deveres simples de serem realizados, deve começar o procedimento terapêutico, estimulado pelos bons resultados de cada resolução levada adiante e consumada, gerando mais vitalidade e coragem para os tentames mais audaciosos que redundarão na confiança para a existência saudável. Essas pessoas, instáveis emocionalmente, perderam o rumo da alegria, em razão de haverem sido anuladas nos objetivos elevados que tentaram acalentar, por efeito do conflito profundo, das agressões dos pais, dos abusos sofridos na infância, das conjunturas aparentemente adversas sob as quais renasceram. Entre os complexos mecanismos psicológicos da instabilidade emocional está embutido o medo sob disfarce cuidadoso. Medo dos pais representados pelos chefes ou patrões, consortes ou autoridades, ou quaisquer outros indivíduos que se apresentem ativos, espontâneos, triunfadores. A criança amedrontada, cuja consciência de erro persiste desde a ação nefanda que acompanha o espírito, o projeta à volta da hedionda figura do responsável pelo seu sofrimento em tudo e todos que defronta. Nessa luta,
o ego cede lugar ao superego para controle da situação, empurrando o ser para a indecisão, para a instabilidade. Aquilo que ora lhe era agradável, acenando-lhe bem-estar futuro, promissor, nos momentos seguintes alteram-se completamente no seu quadro de valores emocionais. A maturidade psicológica é um processo de experiências felizes e ingratas que estabelece quais aquelas que devem constituir o mapeamento de interesses reais para que o indivíduo se sinta pleno, mesmo quando as condições e circunstâncias não se lhe apresentam como ideais. O ser maduro confia e trabalha para alcançar as metas que estabelece como necessárias para o seu bem-estar. Investe no momento, confiando nos resultados posteriores. Sabe que todo o empreendimento exige tempo e oportunidade. Emocionalmente estável, não se exalta ante o sucesso, nem se deprime diante do fracasso, que converte em lição de sabedoria para futuros cometimentos. Ainda como fator psicossocial da instabilidade emocional, pode-se considerar o conceito sobre os sentimentos humanos que são divididos em bons e ruins. Eles, portanto, existem no cerne de todos. A questão é que, sendo a sociedade constituída por pessoas, a exteriorização de um como de outro sentimento qualifica quem o faz, gerando restrições à sua conduta, por estabelecer que somente os bons devem ser exteriorizados, o que se transforma em uma limitação social passível de punição. Condenar-se um sentimento porque socialmente encontra-se definido como mal é tornar o comportamento mais restritivo e superficial. É certo que não se pode liberar sentimentos agressivos, prejudiciais aos outros, por sua vez, perniciosos àquele que os possui, mas orientá-los sob o controle dos pensamentos antes que se transformem em sentimentos quando atingem a superfície do corpo na condição de fenômeno reagente. A autoconsciência conduz o indivíduo à compreensão de como deve agir dentro dos códigos sociais, da ética, de interrelacionamento pessoal, estruturando-lhe a estabilidade. Essa conquista se expressa na graciosidade dos movimentos, na conduta jovial e enriquecedora de alegria, no intercâmbio fraternal de considerável rendimento emocional. Liberar, portanto, o inconsciente da culpa, mediante uma nova compreensão da existência humana, pautada no autorrespeito e na consideração por todas as coisas, é a terapia mais imediata e que se encontra ao alcance de quem realmente deseja estabilidade emocional, felicidade. Superconsciente. Todas as aspirações do ser humano, seu futuro, suas conquistas a serem realizadas, o seu céu encontram-se esculpidos no superconsciente, mesmo que adormecidas em estado de inconsciência. A área nobre do ser é o fulcro da inspiração divina, onde se estabelecem os paradigmas orientadores do processo da evolução. Sede física da alma reencarnada, responde pelos sutis processos da transformação dos instintos em inteligência e dessa em angelitude, passo que será conquistado mediante esforço pessoal e intuição espiritual dos objetivos mais significativos do transcurso existencial pelo corpo físico. O superconsciente é também conhecido como inconsciente superior, de onde dimanam as funções parapsíquicas superiores, assim como as energias espirituais. Equipado com chips ultrassensíveis, aí se encontram os tesouros da vida transpessoal, na qual o trânsito entre as esferas orgânicas e psíquicas se faz mais livre e amplamente. A fim de poder manifestar o colossal tesouro
de energias que detecta, o organismo reveste-o de células, favorecendo a intercomunicação dos dois campos nos quais se movimenta o espírito, o material e o espiritual. Irradiando-se do chakra coronário por sucessivas emissões de ondas pensamento, através dos exercícios de concentração, meditação e prece, desenvolve-se abrindo os registros para a captação de outras mentes que se lhe cruzam no mundo extracorpóreo. Favorecendo a paranormalidade humana, o superconsciente é o núcleo onde tem lugar os fenômenos mediúnicos, por facultar a decodificação da mente que se lhe direciona, assim transformando-a em palavras, projeções ideoplásticas, manifestações artísticas, culturais, materiais. Laboratório vivo do espírito, que no seu campo imprime as necessidades futuras, quanto no inconsciente guarda as memórias de todos os atos transatos, seu potencial é ainda muito desconhecido, merecendo que nele se aprofundem as sondas da investigação, a fim de melhor e com sábia maneira poder utilizá-lo com proficiência. Tendo na epífise ou pineal o veículo para manifestações psíquicas superiores, mediante exercícios mentais e morais, amplia a capacidade de registro do mundo ultrassensível, que se exterioriza através dos equipamentos de alta potência energética de que se constitui. Por outro lado, é o celeiro do futuro do ser, por estar em ligação com o psiquismo cósmico, do qual recebe forças específicas para o desenvolvimento intelecto-moral, da afetividade, das expressões sexuais encarregadas da perpetuação da espécie, do equilíbrio da hereditariedade e de outros fenômenos que afetarão o comportamento psicológico. À medida que o ser se conscientiza do potencial elevado que lhe dorme em germe no superconsciente, mais pode utilizá-lo a serviço da vida, crescendo no rumo da identificação com Deus. Redes de fibras nervosas muito delicadas conduzem as energias que se exteriorizam da pineal e se expandem por todo o cérebro, facultando que ocorram os fenômenos espirituais. Essas energias irrigam de vitalidade as demais glândulas endócrinas, estabelecendo circuitos especializados que beneficiam o organismo em geral. Intuição, inspiração superior, psicofonia, psicografia traduzem a plena sintonia entre os espíritos e os homens, como resultado da identificação entre o seu superconsciente e as mentes desvestidas de matéria. De forma análoga, irradiações de teor pestífero e perturbador procedentes de fontes mentais degeneradas sincronizam com o inconsciente inferior dos indivíduos, no qual estão gravadas as experiências inditosas que geraram vítimas ora alucinadas, que retornam para provocar reabilitação e reajustamento, fazendo-o psiquicamente por meio de fixações mentais saturadas de ódios e ressentimentos, que produzem patologias obsessivas de variada espécie. Uma vida mental e moral saudável, assinalada por hábitos edificantes, amplia a capacidade do superconsciente ou self, para que os laboratórios celulares produzam irradiações específicas portadoras de equilíbrio e paz. O cultivo de um campo com carinho e sementes selecionadas responde com farta colheita de flores e sazonados frutos, enquanto que deixado ao abandono, ao descaso, restitui a indiferença com que é tratado, através de cardos e abrolhos ou aridez e morte. O cérebro é central de força que somente a pouco e pouco vem sendo descoberto, jazendo ignorado na sua quase totalidade, em especial
no que diz respeito aos fenômenos psicológicos, parapsíquicos e mediúnicos. Somente a epífise ou pineal, situada no cérebro por cima e atrás das camadas ópticas, constitui por si mesma um incomparável santuário que vela as funções sexuais durante a infância e, na puberdade, experimenta significativas alterações na forma e na função. Torna-se, a partir daí, um escrínio de luz, um lótus de 1000 pétalas que se abrem, como antenas ultrassensíveis em direção das esferas espirituais de onde procede a vida, desempenhando papel fundamental nas experiências espirituais do ser humano. É natural, portanto, que o superconsciente seja um enigma a ser decifrado, por significar, na sua essência, o fulcro de ligação mais eloquente do espírito com o corpo, mantendo a programação das futuras conquistas que devem ser conseguidas ao ritmo da alegria e da saúde.